Bora falar de futebol? Felipe Anderson foi assunto na última entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e também é assunto entre os torcedores do Palmeiras depois de entrar em campo por alguns minutos e numa jogada em que poderia ser mais incisivo, em que poderia buscar protagonismo, acaba da linha de fundo, em paralelo com a grande área, voltando a bola para o meio-campo. Isso chamou a atenção de muita gente, um Felipe Anderson sem confiança, um Felipe Anderson tentando recuperar aquilo que chamou a atenção do Palmeiras por ser um jogador que tinha a capacidade de tomar ótimas decisões com a bola e nesse ano, não só nesse ano, mas na temporada passada, ainda não engrenou. Afinal, o que falta para que o Felipe Anderson, que o Palmeiras trouxe, seja aquele Felipe Anderson que atuou por tanto tempo no futebol europeu? Muita gente me pergunta isso nas lives, muita gente me pergunta isso em outras redes sociais e claro que esse é o tema do vídeo de hoje para a gente bater um papo aqui no canal do Fragoso. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Esse aqui é um dos vídeos. Me dá uma moral, quero chegar em 100 mil inscritos ainda nesse ano, Clica no botão inscrever-se se você não é um inscrito. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você aqui com uma análise especial, claro, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Já aproveita e clica também no sininho, tá vendo? Tá do lado do botão inscrever-se, ele vai ativar as notificações e te avisar. Às sextas-feiras tem uma live, hein? Pra gente bater papo, trocar ideia ao vivaço. E quem manda nos assuntos? Você, pelo chat. Bora pro tema do vídeo? Bom, sem dúvidas, o período de adaptação do Felipe Anderson já foi, já acabou. Isso não está em discussão. O Felipe teve férias depois de deixar a Lazio, fez uma pré-temporada curta de 15 dias, o que inegavelmente pode ter atrapalhado e pode ter gerado até num efeito dominó o que aconteceu com ele nesse começo de ano. Mas dali para frente foram 24 jogos entre o meio de julho e o começo de dezembro. 2 gols e 2 assistências. Muito pouco perto do que se esperava. Esses números poderiam estar melhores se alguns companheiros, como por exemplo Flaco Lopes, aproveitassem melhor alguns passes que ele havia entregue nesses 24 jogos. O próprio Felipe Anderson desperdiçou 2 chances claríssimas de gol, cara a cara em 2 jogos diferentes. Esses números poderiam estar melhores, tanto pelos companheiros quanto pelo Felipe. O fato é que, independentemente dos números, o Felipe não alcançou o protagonismo que o Palmeiras esperava dele, justamente para dividir a responsabilidade do Estevão, do Rafael Veiga e até mesmo de quem havia acabado de chegar, como o Maurício. No fim das contas, o Felipe Anderson fechou o ano no banco, num jogo em que o time ainda tentava o título, contra o Fluminense. Nem mesmo entrou em campo, com o Palmeiras precisando virar o jogo dentro do Allianz Parque. Foi um final que ninguém imaginava, ninguém esperava, ninguém projetava um Felipe Anderson sem ser utilizado num jogo tão importante. Mas, evidentemente, muito se falou sobre a readaptação ao futebol brasileiro, a adaptação aos novos companheiros, a curta pré-temporada depois de férias, uma intensidade diferente de um jogador que estava recomeçando a temporada, enquanto outros estavam ali já no auge para o final da temporada. Tudo isso, de fato, pode ter influenciado. Mas aí veio o ano de 2025. Período no qual, pelo menos nos primeiros meses no Campeonato Paulista, muito se apostava que o Felipe teria tempo e adversários até mais frágeis para ganhar confiança, fazer uma pré-temporada de qualidade, já conhecendo seus companheiros por conta do período de adaptação do semestre anterior. O fato é que Felipe Anderson começou a pré-temporada já no dia 6 com dores, trabalhando com restrições. Isso é informação que eu estou trazendo aqui. Ao longo de toda a pré-temporada do Felipe Anderson, o jogador trabalhou com restrições. Ou seja, ele perdeu o período? Não. Mas o foco do cronograma do Felipe Anderson era a total recuperação das suas dores. Evidentemente que isso muda bastante a preparação do atleta. No dia 22 de janeiro, ele entra em campo contra o Santos.
numa aposta da comissão técnica e também do núcleo de saúde e performance, de que ele estava recuperado das suas dores. Porém, basta jogar 45 minutos para voltar a sentir as dores, ser sacado e a partir daí o Palmeiras entender que Felipe Anderson demandaria um protocolo ainda mais cauteloso para voltar a jogar. Tanto que o jogo acontece no dia 22 de janeiro e o Felipe Anderson volta a atuar por cerca de 10 minutos contra o São Bernardo no dia 1º de março, cerca de 20 minutos contra o São Paulo no dia 10 de março e cerca de 10 minutos contra o Corinthians no dia 16 de março. Dá para colocar na conta de uma pré-temporada com dores, com um cronograma diferente, focando mais em se recuperar daquilo que o restringe do que propriamente em melhorar tecnicamente e taticamente e também tentar ser ainda mais protagonista nas suas tomadas de decisões, ou melhor, ser protagonista já que ele não vinha sendo, dá para colocar na conta de uma pré-temporada acidentada. Dá sim. Agora, Felipe Anderson está recuperado. Jogou poucos minutos, mas já não tem dores. E a partir deste campeonato brasileiro, já que ele perdeu praticamente todo o campeonato paulista, ele vai precisar mostrar o seu valor. Ele vai precisar dar uma resposta. Onde ele poderá dar uma resposta? Porque o elenco da temporada passada é diferente deste elenco da atual temporada. Veja só, o Felipe é um jogador que na carreira jogou pela direita, jogou pela esquerda e jogou por dentro. Portanto, tem a versatilidade para tentar se adaptar àquilo que o clube e o time precisa. Certo? E agora a concorrência vai aumentar pelos lados. Porque veja só, o Paulinho está na reta final da sua recuperação. E longe de ser um jogador contratado para brigar por posição, a expectativa do Palmeiras ao contratar o Paulinho é de ter um dos 3 melhores atacantes do futebol brasileiro no time. Do futebol brasileiro. Isso é informação. O Palmeiras avalia o Paulinho como um dos 3 melhores atacantes do futebol brasileiro. Em recuperação é verdade, mas em forma é como o Palmeiras avalia o jogador. Vitor Roque, o Palmeiras gastou 25 milhões de euros com a expectativa de resolver a questão do camisa 9. Não está em debate o Vitor Roque brigar por posição no ataque. Ele vai jogar para se adaptar, para ganhar ritmo, para evoluir e para render aquilo que se espera e gerar um retorno esportivo e mais à frente financeiro. Já ocupamos 2 lugares aí nos ataques, ou melhor, no ataque, há um terceiro. Se houver, porque olhando para o Paulinho, ele pode atuar pelo lado esquerdo. Olhando para o lado direito, o Estevão é indiscutível, é o craque do time pelo lado direito do campo. E o Vitor Roque é o camisa 9. Isso atuando, claro, com pontas. Agora, quando o Estevão partir, abrirá uma vaga do lado direito? Talvez. Mas a contratação, projetando a substituição do Estevão em característica e futuro, foi feita depois do Felipe Anderson. Facundo Torres. Tanto que o Facundo prefere, e você vai ver aqui no canal do Fragoso como realmente ao longo da carreira dele isso procede, jogar pelo lado direito. É lá onde ele brilha. Lado direito para dentro e não lado esquerdo muito aberto. Dito isso, o Palmeiras projeta o Facundo como um ponta barra meia direita. Porque tem essa capacidade de o tempo todo aparecer por dentro. E aí, o Felipe Anderson pode ser a opção pelo lado esquerdo do campo, brigando com o Paulinho. Ele pode ser a opção pelo lado direito do campo, brigando com o Facundo. Isso na saída do Estevão. E, como centroavante, não é a dele. Dito tudo isso, outro esquema pode ser colocado em prática e, com outro esquema em prática, tendo em vista o baixíssimo rendimento do Felipe como um ponta esquerda, um novo esquema colocado em prática
pode fazê-lo melhorar ainda mais atuando ali na região do ataque. Porque dentro do Palmeiras há pessoas importantes que projetam na saída do Estevão não uma reposição natural do Facundo pela direita jogando com 3 homens, mas uma dupla de ataque que pode ser muito forte, tendo Vitor Roque e Paulinho, jogando sem pontas. A partir daí, Felipe Anderson pode ganhar uma nova função e que ele não faz há muito tempo, mas quando fez, deu muito certo. Jogando como um segundo atacante. Porque veja só, o Felipe é um jogador que, para ponta, ele não é um jogador de mano a mano, carregando a bola com o pé para dentro. Ele não é um jogador de arranque para partir para cima do marcador buscando finalização ou ganhar na velocidade. Ele não é um jogador de arranque para buscar trabalhar a ginga e tentar um cruzamento. O melhor que ele pode oferecer de um modo geral são passes de apoio com visão de jogo, velocidade e precisão. Sendo uma dupla de ataque, o Felipe Anderson, como eu disse, já atuou dessa maneira ao lado do Ciro Immobile. No ano de 2018, sim, faz tempo, na temporada 17-18, ele foi muito bem na Lazio, com 31 jogos, 8 gols e 10 assistências, ou seja, 31 jogos e 18 participações em gols, tendo mobilidade e liberdade para circular no ataque, enquanto o Ciro Immobile era a referência na Lazio. Ele poderia fazer esta função sendo um segundo atacante, porque naquela temporada com esses números ele é vendido para o West Ham na maior transferência da história do clube até então, 195 milhões de reais. Na época, 43 milhões de euros. É uma maneira de tirar o melhor que se tem do time e tentar aproveitar um jogador que, embora não tenha envolvido custos entre clubes, é uma aposta cara. Não foi barato trazer o Felipe Anderson para o Brasil, tendo ainda mercado no futebol europeu. A outra maneira, num sistema do Abel, com alas, e ele já fez isso esse ano, o Mike aparece pela direita. Mike, que é um ponta destro, ou melhor, um lateral destro que já atuou como ponta. E, portanto, pode fazer a função de ala, como já fez algumas vezes e muito bem. Felipe Anderson tem a capacidade de recomposição, tem visão de jogo, e tem um bom passe, também um bom cruzamento. Na Lazio atuou por muito tempo como um ala. Embora não seja o desejo atual dele, e essa é a informação que eu tenho, de que o Felipe Anderson, quando questionado, junto com outros jogadores, onde cada um gostaria de jogar, se posicionou do lado esquerdo do ataque, o próprio técnico Abel Ferreira fala várias vezes em entrevistas coletivas o seguinte, que na sala dele é uma frase que o obriga a buscar o melhor para a equipa. Não é verdade? A depender do que o Felipe Anderson seguir apresentando, atuar como um ala pela direita e recuperar as atuações que chamaram a atenção do Palmeiras na Lazio, está longe de ser um mau negócio para o clube e para o jogador. E pode ser também uma saída para a recuperação da confiança de um atleta que tem uma indiscutível qualidade técnica. Há uma outra possibilidade, observando o que alguns técnicos já realizaram, mas pegando um exemplo mais próximo do torcedor do Palmeiras, que eu sei que me acompanha, falando do rival São Paulo. O Alisson era um ponta e se tornou um segundo volante, justamente por ser um jogador com visão de jogo, bom passe, boa recomposição, boa ocupação de espaço, e a partir daí se tornou um titular praticamente 100% do tempo em que esteve à disposição. O Felipe Anderson poderia dar esses passos para trás no campo, tem qualidade para isso, e para quem sabe ajudar nessa função. Agora, ele deseja dar esses passos? Eu sei, e eu disse agora há pouco, que o técnico Abel Ferreira
tem de procurar o melhor para a equipa, como ele mesmo diz nas suas coletivas, mas é preciso contar com a boa vontade do jogador. Deixar de ser atacante para se tornar um segundo volante muda completamente a carreira do atleta. Diferentemente de jogar ou pela direita ou pela esquerda na ponta do ataque, ou como um segundo atacante. Isso demanda uma conversa muito grande se for um plano a ser colocado em prática. Agora, Felipe Anderson quer jogar na esquerda. Haverá espaço? Ele conseguirá, com as características que tem, ser útil ao time dentro do sistema do técnico Abel Ferreira, que demanda mano a mano, que demanda uma participação mais ativa, não só com passes, que o próprio técnico Abel Ferreira já chegou a mencionar e já chegou a cobrar do Felipe? É fato que é um jogador de indiscutível qualidade e que fez uma pré-temporada acidentada na qual ainda é impossível e inviável analisar o que é o 2025 do Felipe. Porém, qualidade técnica, como eu disse, ele tem, versatilidade ele sempre mostrou ao longo da carreira e pode sim, em outras posições e em outros sistemas, não só recuperar a confiança, mas se tornar um jogador relevante para o grupo. Penso dessa forma, e você que está aí do outro lado, pensa assim também? Claro que eu quero a sua opinião, seu comentário aqui embaixo. Aliás, já clica no botão do like e também no botão do hype. Esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo que você assistiu é bom e aí a plataforma manda para mais pessoas. É fundamental para o trabalho, tá? O comentário também é muito importante para o YouTube entender que você está interagindo e está curtindo o conteúdo. Claro, se quiser ser membro do canal e apoiar mensalmente o trabalho que eu faço diariamente por aqui, é só clicar no botão Seja Membro. E não se esqueça da inscrição. Bora chegar nos 100 mil nesse ano logo? Tô contando contigo. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo que você conhece e bora falar de futebol.